Professor, que avaliação o senhor faz sobre a educação em Portugal hoje? Alunos e professores estão satisfeitos com o trabalho, com o ensino? Eu julgo que, por definição, nunca se está satisfeito com a escola. Essa é uma realidade. Como sabe, eu sou historiador e estudei isso desde o século XVIII, XIX, XX. Nunca houve nenhuma geração que estivesse contente com a sua escola. Há sempre uma insatisfação com a escola, não é? E nós mesmo consideramos muitas vezes que essa insatisfação dá origem a uma espécie de um discurso em que a escola estaria sempre pior hoje do que era no passado, não é? E essa insatisfação tem aspectos positivos, quer dizer, ela não tem só aspectos negativos. Ela quer dizer que nós precisamos de uma escola melhor e que queremos melhorar a escola. Portanto, essa insatisfação é uma insatisfação que tem que ser vista pela positiva, não é? De todas as formas, é evidente, quando se olha objetivamente para a realidade da escola na Europa e para a realidade da escola em Portugal, que ela é hoje uma escola muito melhor do que era há 20 anos, há 40 anos, há 100 anos atrás. É uma escola infinitamente melhor. É uma escola com mais qualidade, é uma escola com mais inclusão, é uma escola que atende melhor as necessidades dos alunos. E nesse sentido, eu julgo que objetivamente nós podemos dizer que a escola portuguesa e a escola europeia, de um modo geral, são escolas que atendem ao que é a realidade dos dias de hoje e as necessidades dos alunos dos dias de hoje. Como se divide o ensino em Portugal? A estrutura do ensino, praticamente em todo o mundo, ela não é muito diferente, não é? Nós costumamos dizer, historicamente, que a primeira instituição a globalizar-se foi a escola, não é? A escola foi construída no final do século XIX. Esta escola que nós conhecemos, com esta grade curricular, com uma escola seriada, com um professor a ensinar vários alunos, esta escola foi produzida no final do século XIX e de modo muito idêntico em quase todos os países. De maneira que a estrutura do ensino em Portugal, na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, não muda muito, não é? Regra geral, há 2, 3 anos que nós designamos de pré-escolar, entre os 3 e os 6 anos de idade, é uma espécie de a pré-escola, os anos antes de entrar na escola. Depois há o ensino primário. O ensino primário, tipicamente, ele tem 4 anos de duração, em alguns países 5, não é? Depende um pouco e corresponde às primeiras séries do vosso ensino fundamental. Depois, a segunda parte do ensino básico, não é? Que é a idade, tipicamente, entre os 11, 12 anos e os 15 anos, e que em muitos países se chama, na Europa, secundário inferior, ou médio, ensino médio inferior, e depois o ensino secundário ou o ensino médio, que vai dos 15 aos 18 anos. Esta estrutura não é muito diferente na maior parte dos países, não é? Podem chamar-se designações diferentes, mas a estrutura é muito idêntica, não é? O que muda, isso sim, é a duração do ensino obrigatório. Por exemplo, ela em Portugal vai hoje até aos 18 anos. Portanto, ela em Portugal vai hoje até ao final do ensino médio e numa boa parte dos países europeus o ensino obrigatório vai até ao final do ensino médio. E em alguns países começa já a falar-se de estender essa obrigação aos 2 primeiros anos do ensino superior. Portanto, historicamente, ao longo do século XX, nós passamos de uma escola que tinha um ensino obrigatório de 3 anos, entre os 6 e os 9, entre os 6 e os 10 anos, primeiro dos 10 até aos 12, depois dos 12 para os 14, 15, depois dos 14, 15 para os 18, e agora já estamos a falar em estender a escolaridade obrigatória até aos 20 ou até aos 21 anos. Esta mudança é uma mudança enorme do século XX, porque é uma mudança que, a rigor, vai construir a adolescência e vai construir a juventude como idades muito diferenciadas. Antes da escola ser o que era a escola, havia a infância e havia a idade adulta. Desde que a escola começou a estender a sua obrigatoriedade, ela foi construindo novas classes de idade com uma definição muito precisa. Hoje a adolescência tem uma definição muito precisa, a juventude tem uma definição muito precisa e tudo isso são idades anteriores à idade adulta. Isso muda muito de uns países para outros, mas a estrutura dos sistemas, como me perguntou, é bastante idêntica em todo o mundo. Hoje se fala muito, né, numa educação pré-escolar, já de o aluno aprender a escrever
antes mesmo de ingressar no período escolar. Em Portugal, como está essa discussão? Hoje em dia, a quase totalidade das crianças do pré-escolar, de 5 e 6 anos, vão à escola pré-escolar. Portanto, há uma cobertura da quase totalidade das crianças. E isso considera-se hoje um fator essencial do sucesso escolar. Essa fase de aprendizagem entre os 3 e os 6, e há até muitas políticas educativas, não é? Por exemplo, no caso inglês, que começam a insistir muito na necessidade de uma educação dos 0 aos 3 anos de idade. Portanto, essa necessidade de atender às primeiras idades é essencial. Não é? Nós, se temos uma certeza hoje, se os teóricos da educação têm uma certeza hoje, é que essas idades são centrais para depois se vir a ter uma escolaridade obrigatória, uma escolaridade média com algum sucesso. Então, há nitidamente em todos os países europeus um grande foco nessas idades. E o foco nessas idades prende-se com um aspecto que estava subjacente à sua pergunta e que esse sim é um aspecto que divide muito os países em todo o mundo. Há 2 questões que dividem muito os países em todo o mundo, mais do que a estrutura. A primeira é se o ensino está muito focado sobre as questões da aprendizagem ou se está mais focado sobre missões sociais ou assistenciais. Está a ver? E nota-se muito no Brasil que uma parte das escolas, em particular as escolas públicas, estão de tal maneira assoberbadas, de tal maneira preocupadas com as questões sociais que relegam a aprendizagem para segundo lugar. Não é? E isto é, a médio prazo, absolutamente trágico. Não é? Porque nas sociedades do conhecimento do século XXI, o que vai ser o grande fator de inclusão vai ser o conhecimento, vai ser a aprendizagem. Então, é preciso redirecionar a escola para as grandes questões e para os grandes temas da aprendizagem, sem esquecer as missões sociais, sem esquecer as missões assistenciais, mas nunca largando para segundo plano as questões da aprendizagem. E isto prende-se com uma segunda questão, que é muito importante. De um modo geral, na Europa, as escolas públicas são melhores do que as escolas privadas. A escola privada ocupa um espaço mais social, se eu assim lhe posso chamar. Isto é, há certos pais de certos grupos, de certas elites, que não gostam de ver os seus filhos misturados com toda a gente, que não gostam dessa espécie de grande amálgama, não é? Em que se transformou o ensino público, em que está toda a gente. O filho do pobre, o filho do rico, estão todas as raças, estão todos os imigrantes, estão todas as etnias. E há muitos pais que, por preconceitos sociais, por vezes por preconceitos religiosos, preferem ter os seus filhos mais protegidos em escolas onde eles apenas convivem com os que são das suas mesmas origens sociais. A escola privada em Portugal tem sobretudo esta razão, mas não tem uma razão relacionada com a qualidade do ensino. A qualidade do ensino continua a ser ainda, em muitos casos, melhor na escola pública do que é na escola privada. O senhor diria que o ensino está universalizado? Todos que deveriam estar na escola estão na escola em Portugal hoje? Sim. Isto é, a universalização do ensino e da educação na Europa, ela é 100%. Não é? Quer dizer, isto é, 100% das crianças estão na escola até aos 15 anos de idade, quando a escolaridade obrigatória era até aos 15 e agora passou para 18 anos. Essa universalização deu-se ao longo do século XX e foi talvez a principal conquista da escola. A escola retirou as crianças e os jovens do trabalho e da rua. Houve um grande conflito sociológico, não é? Por exemplo, nas zonas rurais ou nas zonas do campo, em que as pessoas precisavam dos seus filhos para a agricultura, para trabalhos agrícolas, e a escola retirou as crianças do trabalho e colocou-as no lugar onde elas devem estar, no lugar da aprendizagem. Agora, nós temos uma segunda grande batalha. É que toda a gente está na escola, mas nem toda a gente aprende na escola. E é preciso que toda a gente aprenda na escola. Isto é preciso passar da ideia de uma escola para todos, que nós já concretizamos, para a ideia de uma escola onde todos aprendem. E é por isso que o fator da aprendizagem é hoje um fator tão importante
para uma escola inclusiva, para uma escola democrática. Eu julgo que há dois elementos centrais nessa batalha. O primeiro elemento insubstituível é o papel dos professores. Isto é, eu tenho vindo a escrever textos nos últimos anos e um dos textos que escrevi recentemente chama-se O Regresso dos Professores. Não é? E porquê o regresso dos professores? Porque nos últimos 40 anos nós alimentamos um pouco a ilusão de que era possível fazer uma escola de qualidade sem professores de qualidade. As tecnologias, os programas, os especialistas de educação, os universitários, as reformas do currículo, os manuais escolares, achamos que esta panóplia de instrumentos ia de algum modo substituir os professores. O senhor diria que hoje em Portugal o professor tem uma carreira que o prestigia, que tem um salário que o prestigia, ou está se encaminhando para isso? Eu julgo que o professor do ensino fundamental e do ensino médio tem hoje uma carreira atraente, tem hoje um salário bom, tem ainda problemas de prestígio social relacionados com a profissão. A profissão não tem ainda o prestígio social que devia ter, não é? Mas do ponto de vista salarial, só para lhe dar um exemplo, que às vezes é um bocadinho chocante aqui no Brasil, um professor do ensino fundamental tem um salário que é praticamente idêntico ao de um professor universitário, não é? Não há praticamente diferença, não é? Do começo ao fim? Do começo ao fim, não é? Não há praticamente diferença, não é? E, portanto, há uma, não é, quer dizer, pode haver mais, enfim, diferença de 10%, uma diferença de 15%, mas quer dizer, é uma diferença muito pequena, não é? Portanto, não é, a questão salarial é uma questão que está em grande parte resolvida, não é? E creio que noutros países europeus, eu julgo que a situação é ainda melhor do que é no caso português, não é? Então, eu tinha-lhe dito que havia duas razões para colocar este tema da escola onde todos aprendem, não é? E a segunda razão, a primeira é os professores e a qualidade dos professores. E a segunda é a maneira como nós criamos dispositivos de apoio à aprendizagem dos alunos, não é? O que é que eu quero dizer com isto? Eu faço muitas vezes uma analogia com os médicos e com a medicina. Recentemente em Portugal, há coisa de um mês, houve um erro clínico no hospital, aliás no hospital da minha universidade, no Hospital de Santa Maria, e foram injetadas umas gotas nos olhos de 6 pacientes que não eram as adequadas, não é? E que causaram graves problemas nestes pacientes. No espaço de 48 horas, perante este fracasso da ação médica, a comunidade médica mobilizou-se para resolver o problema, não é? Mobilizou-se a comunidade médica do hospital, mobilizou-se a comunidade médica nacional, chamaram-se peritos internacionais para virem ajudar a resolver o problema, fizeram-se simpósios, fizeram-se conferências, isto é, foi impressionante ver como no espaço de poucos dias houve uma enorme mobilização em torno destes casos de fracasso. Eu quero comparar, eu sei que a comparação não é fácil, a mesma realidade com a escola, não é? Eu gostaria que cada vez que um aluno tem fracasso escolar, ou cada vez que um aluno reprova, ou cada vez que um aluno tem dificuldades, que a comunidade dos professores e dos pais e da sociedade se mobilizasse para ajudar este aluno. O que é que ele precisa, não é? O aluno faltou às aulas, porque é que faltou? Vamos atrás dele. O aluno reprovou, porque é que reprovou? O que é preciso fazer? O aluno não tem sucesso em matemática, o que é que temos que fazer para ajudar esta criança? Isto é, em vez de considerarmos, como até agora, que o insucesso escolar é uma espécie de fatalidade e que fatalmente há alunos bons e há alunos maus, há uns que passam, há outros que reprovam, há uns que têm sucesso, outros que não têm, em vez de nos paralisarmos perante esta fatalidade, nos mobilizemos para resolver esses problemas. E isso, por exemplo, está a ser feito e bem na escola portuguesa, não é? Isto é, um aluno que tem algumas dificuldades, ele tem aulas suplementares de matemática ou tem aulas suplementares de ciências, ele é objeto de uma atenção especial por parte dos professores. Há um conjunto de medidas, não é,
todas elas que conduzem a melhorar as aprendizagens. Eu julgo que se nós conseguirmos, na escola, criar estas duas dinâmicas de professores de qualidade e de uma enorme atenção ao caso de cada aluno, a cada situação de cada aluno, nós caminharemos no sentido desta escola onde todos aprendem. Como se dá a formação de professores em Portugal? Que tipo de curso o professor faz? Tipicamente, de novo, a situação não é muito diferente na Europa toda, não é? Tipicamente, no caso dos professores do ensino fundamental, há um curso, neste momento, que é um curso de pedagogia, um curso basicamente de pedagogia, mas que é um curso, atenção, porque isso é importante para o Brasil, é um curso de nível de mestrado. Só pode ser professor em Portugal quem tenha o grau de mestre. Não pode, quem tenha o grau de bacharel ou de licenciado apenas, não pode ser professor. Só pode ser professor quem tenha o grau de mestre. E, portanto, tenha um conjunto importante de trabalho. No caso do ensino médio, ou no caso do que nós chamamos de o terceiro ciclo do básico, portanto, a partir dos 12 anos de idade, entre os 12 anos de idade e os 18, o que na Europa se chama secundário inferior e secundário superior, portanto, um ensino que já atende mais às disciplinas, à matemática, ao português, à história, o que um professor tem que ter é que ele tem que ter um bacharelato na sua área científica, ele tem que ser bacharel em matemática, ou em história, ou em física, e em cima disso ele tem que ter um mestrado em educação, nestas áreas, para que possa entrar como professor. Não é? Porque a questão do conhecimento é absolutamente central. Quer dizer, isto é, nós não podemos nunca, o conteúdo, nós não podemos nunca desvalorizar a dimensão do conteúdo. Não é? E então, não é possível alguém ir ensinar matemática se não souber muita matemática. Não é possível alguém ir ensinar física se não souber muito física. Não é? E isso foi uma ilusão de há 30 anos atrás, a ilusão pedagógica. A ilusão, bastava saber umas técnicas de pedagogia, organizar as classes, as turmas, quer dizer, não se consegue. Não é? Sem saber muito da matéria que se vai ensinar, é impossível ensinar bem alguém nessa matéria. Não é? E creio que essa é uma lição que nós todos devemos aprender com alguns erros que se cometeram num passado recente. O que o senhor diria que na educação portuguesa pode nos servir de exemplo, ou servir de exemplo para outros países que ainda caminham para uma educação desse tipo? Eu creio que sim. Sabe que eu resisto sempre muito à ideia de dar lições de uns países para outros. Os países são muito diferentes e é difícil dar essas lições. Mas eu creio que o que se está a fazer na Europa, de um modo geral, sobre a formação de professores, merece ser olhado com atenção. E um aspecto em particular, de que eu não falei, mas que é um aspecto central dos programas de formação de professores. Se me perguntar a mim o que é mais importante na formação de um professor, eu digo-lhe que o mais importante são os 3 anos de indução profissional. O que são os anos de indução profissional? Como a palavra diz, são os anos em que se induz a profissão. São os anos em que se introduz a profissão. São os anos em que se cria uma cultura profissional como professor. Isto é, acabado o mestrado e entrando numa escola, o jovem professor tem de ser acompanhado durante 3 anos para se integrar na profissão. E estes 3 anos da vida profissional, os primeiros 3 anos da vida como professor, são os anos mais decisivos da profissão. É aqui que tudo se joga. Tudo se joga aqui nestes 3 anos, não é? Quase tudo se joga aqui. Não basta a pessoa ter uma boa formação na universidade, é preciso que a pessoa se integre bem na profissão, como acontece com o médico. Se perguntar ao médico o que são os anos mais importantes, são os anos de estágio clínico no hospital, não é? Da residência médica. Não é? E nos professores é a mesma coisa. Ora, curiosamente, nós nunca nos preocupamos com estes anos, não é? Nós lançamos os professores para dentro das escolas, não é? Lançamos às vezes os professores para as piores escolas, para as piores turmas, para as piores condições, sem qualquer apoio. Nós temos criado estratégias de acompanhamento em que, por um lado, a universidade
Por outro lado, o Ministério da Educação e as escolas acolhem estes jovens professores e criam com eles uma espécie de residência médica, está a ver? No fundo, é um esquema muito parecido, quer dizer, em que o jovem professor é acompanhado por um professor mais experiente, em que há um debate no final de cada dia, uma reflexão sobre o que foi feito, em que a pessoa é ajudada a preparar as lições do dia seguinte. E, portanto, é um modelo muito semelhante ao modelo da residência médica, não é? E esse modelo é um modelo que eu acho particularmente importante e interessante para a formação dos professores. Em Portugal, a universidade pública não é gratuita, né? Como funciona? Todo o ensino é gratuito, tanto do ensino pré-escolar, fundamental e médio, com exceção da universidade. Portanto, a universidade introduziu aqui há 15 anos atrás umas taxas, e essas taxas no ensino público é uma lei muito complexa, mas vamos dizer assim para simplificar, não é? Não é bem assim, mas é quase, não é? A lei diz que o estudante tem que pagar pelo menos, por ano, o valor de um salário mínimo de um trabalhador e, no máximo, deve pagar 2 salários mínimos, não é? Ora, o salário mínimo em Portugal de um trabalhador português por mês é hoje em dia de 450 euros, não é? Mais ou menos, não é? O que quer dizer que nós podemos cobrar taxas na universidade por ano entre 450 euros e 900 euros. Portanto, entre o valor de um salário e de 2 salários mínimos. Uma taxa anual. Não é? Tipicamente, nós cobramos o valor mais alto e, portanto, na quase totalidade das universidades públicas portuguesas, o estudante paga 900 euros por ano. O processo de Bolonha, que é esse processo que está agora a falar, é um processo que tem aspectos muito positivos e aspectos muito negativos, não é? O que é que são os aspectos positivos desse processo de Bolonha? Os aspectos positivos são a mobilidade dos estudantes, quer dizer, isto é, o facto dos sistemas estarem organizados da mesma maneira e haver uma medida, que são os ECTS. ECTS quer dizer os créditos europeus, em que toda a escolaridade do aluno é medida por créditos, não é? Portanto, eu sei que, seja qual for o curso em que frequentar, no final do ano você tem que ter obtido 60 créditos, em todos os cursos, seja ele qual for, em todos os países. Isto dá uma espécie de uma medida, é quase como se fosse quando nós andamos a definir o metro, não é? E, portanto, há aqui uma medida padrão, e essa medida padrão é muito facilitadora da mobilidade, porque se um aluno vem da República Checa, nós sabemos que ele fez 90 créditos, e esses 90 créditos têm que ser contabilizados na Universidade Portuguesa, onde ele faz mais 60 créditos, e depois vai para uma italiana ou para uma inglesa. Então, o processo de Bolonha teve essa vantagem. É um processo que traduziu uma grande transparência, uma grande visibilidade e uma grande mobilidade dos estudantes. Isso é o seu aspecto mais positivo. O seu aspecto mais negativo é a lógica economicista que está por trás do processo de Bolonha. Num certo sentido, o processo de Bolonha é um processo que quer conduzir a prazo a que todos os alunos paguem a totalidade dos custos da sua formação universitária. E, portanto, a racionalidade última do processo de Bolonha é que os Estados deixem de contribuir para o ensino superior e passe a ser um bem que cada um adquire através das suas próprias posses, intervindo os Estados na população mais desfavorecida através de bolsas ou de outras medidas. Esta dinâmica economicista que levou a que os cursos fossem muito reduzidos. Repare que neste momento o bacharelato tem 3 anos, o mestrado tem 2 e o doutoramento tem 3. O que quer dizer que a pessoa não pode demorar mais do que 8 anos a chegar do ensino médio ao doutoramento, não é? Obviamente que houve aqui uma grande redução dos cursos, não é?
E isto está por trás de uma certa lógica economicista, não é? Que eu combato. Não é? Portanto, se quiser, há aqui aspectos muito positivos de Bolonha, há aspectos que a mim me preocupam na maneira como o processo de Bolonha está a ser conduzido. Ok, professor. Estou satisfeito. Muito bem. Tem mais alguma informação a acrescentar? Não, creio que é basicamente... Falamos bastante. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado também.